too. Can you turn me up? Watch this. Ha, ha. I got the moves. Hey, watch this. Please forgive me. Na, 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 na. Please forgive me. O Got Talent acabou semana passada, não sei se sabes. Olha, eu acho que me inscrevi. O que é que tu achavas? Eu fazia sucesso se me inscrevesse no Got Não Talent. sei, eu acho, deixo isso para as Ou pessoas opinarem. Opinarem. Mas Acho que sim, mas, eu sei que elas gostam da minha voz Mas sim, como linda, cantor, radiofónica. acho que precisas de umas aulinhas. Umas aulinhas. Sim, Mas tu sim. podes mudar, tu és um cantor, já pus a gente vai. Quer dizer, já Faz tenho umas que te aturar aqui, ainda tenho que dar aulas de canto. Mas isso é um privilégio, Deus isso é um me gosto. livre. Tu maturas em dose dupla. Bem, mas olha, mais um episódio mais o que é este. Mas mais uma vez, não é mais um episódio, é um grande episódio. Exatamente. Quase podíamos dizer que o nosso convidado veio precisamente para esta entrevista, Ele veio veio- do continente para aqui. Exatamente, ele veio da zona cubana, como eles costumam se chamar, para a Ilha das Bananas, já ouviram? Até rimei. Ai, queridos, e falamos de quem? Falamos de um grande jornalista e também repórter da revista Nova Gente, Luís Duarte Souza, ele que é um dos nomes em ascensão no mundo do jornalismo de celebridades. Das celebridades em Portugal, ou seja, do universo cor-de-rosa, Mas como as pessoas atenção, costumam chamar. Ele não fica só por Portugal, até porque já foi falado noutro sítio. Ou Já vamos seja, saber qual é um que o jornalista além fronteiras. sem Já vamos dúvida. descobrir. Já vamos descobrir. Luís Duarte Souza é nosso convidado. É um Olá. gosto. Olá, Luís. O gosto é todo meu, não estava nada à espera desta introdução. Eu até Uma estava a introdução. ficar fascinado. Já estão a falar sobre mim, ou se é sobre outra pessoa Já está a qualquer. sentir poder, tá? Já está a sentir Nós temos que elevar sempre os convidados, elevar ao mais alto nível. É verdade, Karina, mas tu estavas a cantar para o Francisco Please Forgive Me. Tens algum pedido de desculpas para fazer? Ai, o que eu é que acho dizem os seus olhos? os meus olhos dizem que eles estão conscientes de que ele leva muito tempo comigo, ele tem uma paciência, mas ele gosta. É um cansaço. No fundinho, não é? Vai no fundo. Vamos gabar Eu acho que aqui é um do cansaço prazeroso. Eu acho que sim. Eu acho Exatamente, que é. mas estamos aqui hoje para conhecer o Luís. Exatamente. Não é? O Luís que precisamente é da Ilha das Bananas, como tu dizes. Pois, ou seja, é como da nós. Madeira. Exatamente. Somos todos conterrâneos, Sim, é Tudo verdade. contra tudo O que facilita mais aqui é a nossa linguagem. Facilita, claro, obviamente, e o sotaque é sempre super giro, não é? Mas tu, o teu sotaque já é mais da zona cubana. Tu já não tens sotaque madeirense. É assim, o meu namorado diz, quando eu me irrito vem o sotaque ao de cima, portanto ele está sempre lá. Portanto, o sotaque madeirense vai ali. Pronto, Vem, sim, vem, senhor. ele está sempre lá. Olha, Luís, vamos começar precisamente pelo início e tentar perceber como é que surgiu este teu interesse pela área do jornalismo, por tudo isto, e também pelo mundo dos famosos, se isto surgiu ou aconteceu por acaso. Olha, o interesse pelo jornalismo eu acho que já, não digo nasceu comigo, mas vem desde muito pequenino. Eu lembro-me de ser pequenino e de estar a ver o Tempo. Por algum motivo o meu objetivo era apresentar o Tempo. No telejornal via o Tempo e esse era o meu objetivo de vida. E durante muito tempo foi mesmo a ideia do querer ser jornalista, mas mais como pivô, estar na informação habitual, generalista. exato, sim. Exato. E até que, quando fui para o Correio da Manhã, puseram-me na secção do jornalismo rosa porque acharam que ia ser uma área que eu me ia enquadrar. E foi aí perfil. que, exato, olharam para mim e pensaram, esse tem cara de jornalista rosa. Porque eu até queria ir para a cultura, que é engraçado. E disseram, não, acho que vais-te enquadrar melhor no lado das celebridades. E de facto tinham razão, porque apaixonei-me de imediato pela área e felizmente tem corrido bem. Isto foi em 2018, portanto já vão uns quantos anos. Portanto, continuo super apaixonado e, quem sabe, enquanto gostar desta área e Enquanto divertir... gostar, tu vais continuar. Exato, enquanto me divertir. Nós temos de nos divertir a fazer aquilo que fazemos, Enquanto não é? esse sentido para ti, vais continuar. E tu sentes que existe aquele rótulo de só sou jornalista de revista cor-de-rosa? Achas que, se por exemplo, um programa assim mais sério, achas que existe aquele estigma de que tu só consegues naquela determinada área, não consegues ser mais versátil? Ou não sentes isso? Eu acho que acontece sempre, tanto com o jornalismo rosa, como com o jornalismo desportivo, como com outras áreas. Mesmo pessoas que começaram no entretenimento, é muito difícil às vezes de serem levadas a sério. E isto digo mais para o público do que propriamente dentro das redações, porque dentro das redações as pessoas sabem muito bem. Claro que acabas por te sentir bastante mais confortável em temas que já dominas, não Claro, é? Do que se tu fores é a tua zona de conforto. Imagina do nada, eu vou fazer política.
Eu acompanho política no meu dia-a-dia porque gosto e já entrevistei políticos e tudo isso. Só que às vezes ia ter algumas dificuldades em ter alguns termos, em chegar onde queria chegar, ou mesmo na secção do crime, por exemplo, se eu for para a porta de um tribunal, a nível de termos, de audiências e tudo isso, claro que ia ter de estudar para lá chegar e é normal inicialmente tu teres alguma dificuldade porque tens de estudar um bocado. Mas acontece ao contrário também, uma pessoa que vem da política vai ter de estudar muito para conseguir fazer jornalismo rosa, não é? Com a mudança de área é normal, mas depois tu consegues uma questão de praticar, estudar aqueles livros e depois tudo que se consegue. Claro que sim. E tu sentes, por exemplo, como é que eu diria, como tu és um jornalista em ascensão, neste mundo das celebridades, tens mais espírito autocrítico, existes cada vez mais de ti próprio? Sim, eu acho que... Mas isto é uma coisa que sempre nasceu, já veio comigo. Eu sempre fui extremamente crítico em tudo o que fazia. O que acaba por ser bom porque te leva a evoluir, mas às vezes é super complicado porque tu achas sempre que não és... Que não és bom o suficiente ou que não está exalto. Há alguns trabalhos, eu às vezes, por exemplo, agora já não, mas no início, quando ia em reportagem, tinha sempre muito receio de não conseguir a melhor história, de não conseguir falar com toda a gente que eu queria, de não conseguir chegar onde queria e isso é uma coisa que vem muito da crítica. Mas acho que também é uma coisa, e há pouco estávamos a falar do facto de eu estar numa redação em que de facto sou mais novo, em que a maior parte das pessoas que lá estão tem no mínimo 20 anos de experiência e eu a chegar lá também tenho que ter uma certa humildade e pensar, ok, eu tenho de aprender com estas pessoas e às vezes não nos importarmos e gostarmos até de sermos chamados à atenção e corrigidos, porque às vezes há pessoas que têm muito medo da crítica e tu não podes ter medo da crítica nunca na vida toda, mas quando estás em desvantagem de certo modo em relação a outras pessoas, é super bom seres criticado e perceberes, ok, eu fiz mal e olhares para ti e pensares, eu consigo fazer muito melhor, porque é que eu não consegui lá chegar e vou trabalhar para E isso. só podes crescer tanto com a crítica, só podemos ser melhores com críticas construtivas. Sim, Exatamente. mas as outras não interessam, não é? Uma coisa são as críticas que as pessoas, atualmente toda a gente é crítica, em tudo. Toda a gente tem uma opinião em relação a tudo e isso vi-se na Covid. Há pessoas que em 2 meses sabem mais sobre vacinas, sobre infecções do que os médicos que estudaram a vida toda e as pessoas têm... Toda a gente gosta de criticar. Agora, tu também tens de saber filtrar quando é que é aquela crítica do género, isto não está bom, tu consegues fazer melhor, tenta mudar nesse sentido, e quando é a crítica do atirar para o ar, isso não interessa absolutamente nada, não é? É isso mesmo, e tu falas precisamente das pessoas. Neste mundo cor-de-rosa encontra-se celebridades e celebridades. Qual é que tu podes dizer que são as principais diferenças entre as celebridades e as celebridades? Olha, a diferença está nos anos de carreira, muitas vezes, e na qualidade do trabalho. E há muitas pessoas que são, e às vezes gosta-se de fazer a diferença entre figura pública, que é a pessoa que é famosa por ser famosa, e há a verdadeira celebridade. Uma celebridade é a pessoa que toda a gente conhece. E em Portugal nós temos muito poucas verdadeiras celebridades. Temos o Cristiano Ronaldo, temos a Cristina Ferreira, temos o Gocha e mais 3 ou 4. Agora... Há muita gente que não é famosa, mas que acha que é famosa. Ou pior, que até pode ser famosa, mas acha que essa fama vai durar a vida toda. E isso é um erro. Em todas as fases da tua vida, tu nunca podes achar que vais ser famoso para sempre, porque é muito fácil tu caíres no esquecimento. No mundo São aquelas famas efêmeras. Aparecem durante um tempo, como estavas a dizer, depois no backstage, e rapidamente desaparecem. Sim, e é Fica super no comum. anonimato. Depois, concorrentes de reality Reality shows, por exemplo. Big Há muitos Brothers e concorrentes essas de coisas. reality shows que Exato. é o que mais há. Infelizmente, muitas dessas pessoas até têm qualidades e que podiam, se calhar, ter investido mais e ou não conseguiram, ou não tiveram as oportunidades que às vezes não dependem só de si, dependem dos outros também. Mas é muito fácil tu desapareceres no panorama. A cabeça, também Muita gente. Mas uma coisa que eu costumo dizer é que quanto mais estou no meio e vejo as pessoas do meio e falo com pessoas do meio, as pessoas que mais são, menos têm a mania que o são. Temos pessoas como a Fátima Lopes, por exemplo, grande apresentadora, das melhores que nós temos em Portugal, e não só apresentadora, mas comunicadora, que abrange tudo aquilo que ela faz, que do nada saiu da televisão e teve muita noção que é, eu não posso ser só a Fátima Lopes e achar que vou continuar a ser a Fátima Lopes por ser quem sou, mas tenho que trabalhar para continuar a manter-me, e é um exemplo de humildade, de trabalho, de persistência, e que merece todas as oportunidades que lhe podem vir a ser dadas. Portanto, E bem, Karina, aqui, como eu já tinha dito, o Luís não fica só por Portugal. Ele vai além fronteiras, até por Espanha, não é? Não é isso? Fala sempre assim. Hablar castellano, él fue reconocido por el
periódico, OK Diario. ¡Wow! ¡Ay, qué parece! Hablo bien. Hablas muy bien en ¿Qué tal? español. Ay, Hablas muy gracias. bien. Me quedo muito contenta. Já viram, queridos, para quem é Eu é só amador. português e inglês, mesmo assim o inglês é assim um... Pronto, já viste, não é só a amadora que, afinal, a amadora tem alguma coisa, alguma valência, não acham? Acho que sim. Mas precisamente estávamos a falar deste jornal OK Diário porque aqui o Luís Duarte de Souza foi distinguido como um dos mais conceituados jornalistas da crónica social portuguesa. Como é que tu lidas com este elogio e com os elogios a nível geral? Eu elogio. Eu lido da mesma forma com os elogios como lido com as críticas, que é tentar perceber se eles fazem sentido ou não. E se eles fizerem sentido, claro que deixam muito feliz. E é uma motivação para continuar e tentar ser sempre melhor, não é? Não nos podemos pôr à sombra da bananeira e pensar que as coisas simplesmente bem. Claro. E disse à sombra da bananeira específico porque estamos na Porque madeira estamos e faz aqui, sentido. porque estamos mesmo no contexto da Ilha das Bananas, Faz sentido. exatamente. Mas claro que é o reconhecimento, não é? Nós, embora ninguém trabalhe para o reconhecimento, mente quem diz que não gosta de ser reconhecido. Claro que nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos de ser elogiados, nós gostamos de ver que o nosso trabalho é reconhecido e que aquilo que nós fazemos tem valido a pena, não é? Eu acho que nenhum jornalista trabalha para o trabalho ficar na gaveta. Nós trabalhamos porque o Trabalhamos nosso para o trabalho é reconhecimento, para a divulgar validação, e exato. para que tenha uma projeção bastante grande também, não é? Portanto, claro que sim, obviamente, fico super feliz, fiquei super vaidoso. Minha família, claro, ficou super vaidosa. Ainda mais, como se isso fosse possível. Sim, ainda mais de ver o look. Já agora sei o que é que tu O achas do look. look. Já que Ele está- nos últimos episódios falamos sobre Exatamente. moda. Sobre o look, e escolhi Na esta minha camisa em opinião- específico, já que íamos falar de Olha, é jornalismo. verdade, que nem sequer tinha ficado de- Confesso que por não acaso li as parece. notícias, portanto não sei se são fake news ou não, portanto não se foquem nelas, que agora fala-se muito fake news, mas pronto. Mas foi digamos escolhido que de o outfit propósito. aqui do Luís Duarte Souza é alusível à sua oficina. Exatamente, decidi trazer especificamente. Só para nós terminarmos, jornalismo e moda. Tu conseguias, estas vertentes se interligam, conseguias escolher uma delas? Só moda, só jornalismo, é difícil. É difícil, é. Eu não me imagino a fazer jornalismo de moda, porque cá em Portugal é uma coisa que se faz muito pouco. A maior parte é tudo importado de fora, mesmo a Vogue e todas as revistas são muitos artigos importados de fora. Mas eu diria que a moda está em todas as vertentes da nossa vida, sejam elas quais forem. Até para aquelas pessoas que se vestem para dizer que não se importam com a roupa, estão a se vestir de propósito para que os outros pensem que elas não se estão a importar com a roupa. Portanto, já é uma escolha pensada. Aquelas Exato. pessoas que dizem, eu tirei a primeira camisola que tinha na gaveta. Não é bem assim. Todos nós Ou seja, é caso para dizer, isso é uma grande fake news. É uma grande fake news. Exatamente. Estão em todo o lado, é uma praga. É pior do que os gafanhotos. Porque vai ser um tema que vamos falar nos próximos episódios. É exatamente Por isso das- vocês das não fake podem news. perder. Fake É news. verdade. E com isto chegamos ao fim, Chegamos ao fim. deste nosso episódio, mas passou a correr. Passou a correr isto, as coisas boas têm curta duração. Portanto, deixem-se inspirar aqui pelo percurso do Luís Duarte Souza. Se alguém aí em casa está a ver, também quer ser um futuro jornalista, por que não se inspirar em quem realmente está aqui em ascensão, em quem diariamente luta para ser sempre melhor? Já sabem que isto, no fundo, o segredo é a consistência e ir sempre evoluindo e, claro, saber filtrar as críticas e somente seguir aquelas que são realmente construtivas.